Five Nights at Freddy's 2 finalmente ganhou um novo trailer e tá simplesmente insano. O trailer trouxe várias novidades pra gente, confirmou alguns rumores e trouxe uma pegada de terror que faltou no primeiro filme. Vamos conversar sobre os novos animatronics, o que é essa nova pizzaria e até mesmo indícios de que nós teremos o MCI, o incidente que começou o Five Nights at Freddy's. Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Então bom, meu nome é Lowback, seja muito bem-vindo ao Poco e esse daqui é o trailer explicado de Five Nights at Freddy's 2. Quero deixar muito claro que eu não sou muito de acompanhar vazamentos, eu sei bem poucas coisas aí de vazamentos e rumores, então assim, esse vídeo aqui vai ser 100% teoria, vamos estar conversando aqui, trocando uma ideia. Inclusive, convido vocês a colocarem suas teorias aqui nos comentários pra gente criar aqui a nossa comunidade. Mas então, sem mais enrolação, vamos nessa. O trailer já começa nos mostrando um grupo de jovens chegando na pizzaria do Five Nights at Freddy's. Eles estão ali com câmeras, microfones, meio que parece que estão gravando um documentário, ou então criando ali algum tipo de conteúdo envolvendo a pizzaria abandonada. E uma coisa muito importante que eles comentam aqui é que um dos jovens fala assim, essa Freddy's aqui é muito diferente da que eu conheci. E é o que parece ser a protagonista ali do grupo fala que essa aqui na verdade era a Freddy's original. O que confirma uma coisa que muitos fãs estavam ali se questionando, né, como é que iria funcionar. Porque pra quem não sabe, nos jogos, Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1. Porém eles confirmaram, né, que o filme se passa um ano depois do primeiro. Então assim, como é que vai se encaixar na cronologia? Vão mudar a cronologia dos jogos. E aqui é o que tudo indica, não mudaram. Five Nights at Freddy's 2 aconteceu antes de Five Nights at Freddy's 1. E aqui nós vamos ver novos acontecimentos nessa pizzaria. Tal qual no primeiro filme, a ambientação desse filme aqui tá excepcional. A gente vê ele chegando aqui na pizzaria, a gente vê que tem essa atração que é como se fosse um rio, né, essa parada de você sentar num barquinho e sendo levado pela corrente de água. Também gravam ali no bonequinho do Balloon Boy, só que feito de madeira. Gravam ali uma pelúcia da Puppet, uma do Freddy, mostram ali o ambiente, tá realmente muito bonito. E realmente esse restaurante que foi abandonado há muito tempo atrás. E eles comentam que aqui uma garotinha foi assassinada. Eu fiz até um vídeo falando sobre a história de Five Nights at Freddy's, já tá bem antigo. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um remake desse vídeo, né, refalar a história de Five Nights at Freddy's, deixe aqui nos comentários pra eu saber o que vocês querem. Basicamente, essa garotinha foi a primeira vítima do William Afton. E ela é filha do sócio dele, o Harry Emily, que já tá mais do que confirmado aqui nesse filme e vai ser interpretado pelo Skeet Ulrich, o cara que contracenou com o Matthew Lillard lá em Pânico, e eles fizeram a dupla de assassinos. Inclusive, essa garotinha é que vai possuir a Puppet, e agora vamos falar melhor dela. Eles estão ali gravando, conversando sobre o ambiente, fazendo ali o conteúdinho deles, e aí do nada a garota começa a ouvir uma música esquisita, pergunta se eles estão ouvindo, mas aparentemente ninguém mais tá ouvindo. Ela começa a seguir a música até que ela chega numa sala que parece meio subterrânea, uma sala meio escondida, onde tem uma caixa de música que começa a se abrir. E pra quem nunca jogou Five Nights at Freddy's 2, não tem noção de como é o pavor ouvir essa música e ver essa caixa se abrindo, porque quem tá aí dentro é a Puppet, e justamente ela que ataca a garota. E esse começo já me deixa muito animado, porque ele já mostra que eles estão indo pro caminho um pouco diferente do primeiro filme, mesmo que ainda seja PG-13, até porque deu muita bilheteria, eles não vão querer perder a grana, né, obviamente. Isso aqui pareceu outra coisa, né, eu tô falando de dinheiro, rapaziada. Mesmo sendo PG-13, dá pra ver que eles ouviram as críticas, estão indo por um caminho mais de terror, estão entregando uma lore mais interessante, você vê que tem mais coisas pra acrescentar. Essa cena daqui que a gente viu no começo do trailer, eu acredito que seja a cena inicial do filme, né? A gente vai ver eles chegando, vamos ser apresentados aos animatronics, pra ter essa ambientação inicial e depois a gente entrar direto na história principal do filme. Um ano depois dos acontecimentos do Five Nights at Freddy's 1, nós nos reencontramos com o Mike Schmidt, nos reencontramos com a Vanessa, eles estão ali no que parece ser um encontro, não sei se é algo romântico, se é um rolê entre amigos, mas estão trocando uma ideia sobre como é viver o mundo normal depois de tudo que aconteceu com eles. Inclusive a Vanessa pergunta como é que a Abby tá depois de tudo que aconteceu. E o Mike explica que ela não tá muito legal, às vezes ela sente muita falta dos amigos dela, que ela tenta consertar. Inclusive a gente vê, né, ela criando alguns tipos de protótipos de robótica, o que pode ser talvez ela tentando arrumar uma forma de consertar os amigos dela, como também pode ser um trabalho da escola, né, uma feira de ciências, quem sabe. Mas o que me deixa muito curioso é por que os amigos dela estão destruídos, porque no primeiro filme eles acabam normais, sabe? Eles matam o William Afton e levam lá pro canto da pizzaria, mas a gente não vê mais nada depois disso. O que eu acredito que pode acontecer é que, na verdade, os Wither animatronics que vão aparecer mais pra frente no trailer, a gente vai falar melhor sobre eles, podem ser os animatronics originais do Five Nights at Freddy's 1. Porém, isso a gente vai conversar mais pra frente no trailer. E ela tá falando, né, que o Mike tá mentindo pra ela, falando que vai consertar os amigos dela, que ele deveria contar a verdade, que eles não vão voltar. E realmente, esse é um plot que me deixa muito curioso, né? Porque, tipo assim, por que eles estão destruídos? Quem destruiu eles? Isso é o que a gente vai discutir mais pra frente.
diferente. E nessa cena a gente viu algo muito importante, que a Abby está com o Fast Talk nas mãos. O Fast Talk é uma criação do filme, né, mas ao que tudo indica, era um brinquedo, né, das crianças ali brincarem de se comunicar com os animatronics, né, ali é como se estivesse conversando com o Freddy. Ela ali conversa, né, com o Fast Talk, meio conversando, tipo, poxa, quando é que eu vou reencontrar vocês? Estou com saudade e tal. E também já começa a dúvida de onde é que ela tirou esse Fast Talk, né, será que foi de uma loja de antiguidade? Será que ela encontrou na pizzaria? Isso é uma dúvida que só o filme vai nos responder. Até que um dia de madrugada, a Abby tá ali dormindo e de repente o Fast Talk começa a conversar com ela, começa a pedir ajuda, falando pra ela ir resgatar eles. E aí ela pega a bicicleta e começa a seguir o Fast Talk, né? Ele vai meio que guiando ela, falando, vira direita, vira esquerda. E o Fast Talk guia ela até a pizzaria original, onde estão os Toy Animatronics. E pelo menos a minha interpretação dessa cena, né? Pode ser que vocês achem outra coisa, mas eu acho que já é a Puppet lá iludindo a Abby, querendo levar ela até a pizzaria original. E eu acho que ela vai fazer isso pra ela religar os Toy Animatronics de alguma forma. E assim que ela religar os Toy Animatronics, eles vão se liberar no mundo. É por isso que nós vemos lá no primeiro teaser deles invadindo casas, invadindo festas e etc. A gente vai ver também um pouco mais pra frente no trailer. Então pode ser que a Puppet ficou acordada esse tempo todo, mas ela não tinha habilidade pra religar os Toy Animatronics. E pra isso, precisou da ajuda da Abby. E isso é o que realmente me deixa muito aliviado, né? Porque um dos poucos vazamentos que eu cheguei a ouvir falar, que eu sei que iria acontecer no filme, é que lá quando eles liberaram 4 páginas de roteiro, um dos roteiros falava sobre a Abby conversar com os animatronics de alguma forma, ela conseguisse comunicar com eles. Eu tava com muito medo, mas aparentemente eles estavam falando disso aqui, dos animatronics usando ela ali, iludindo ela com o Fast Talk. E pra mim, essa é uma ideia muito interessante. Deixa eu ter enganar a gente, né, botando essa cena da Toy Chica ligando, né, num ambiente escuro, mas a gente sabe que essa cena aqui, na verdade, vai se passar na escola da Abby. E esse aqui é o momento de ela estar com o diretor da escola, né, onde a gente já viu lá no primeiro teaser. Mas logo assim a gente viu uma cena super nova, que é uma cena do Mike na pizzaria completamente em choque, né, tipo assim, mano, não é possível que isso tá acontecendo de novo. Temos mais uma cena do ataque aos jovens, né, que estavam gravando ali dentro da Faz V, e dessa vez é a Mangle, cara. Dá pra ver que, né, os braços eletrônicos dela abaixando, agarrando o jovem pelo pescoço. E dá pra saber que a Mangle também por estar vindo de cima, né, um ataque de cima. E nós sabemos que a Mangle é a única que consegue se pendurar na parede. Então, assim, nós vemos, né, a visão da câmera dele, né, mostrando que é um endoesqueleto atacando ele. E tudo bem que pode ser realmente um endoesqueleto, mas eu acredito que aqui, na verdade, seja a Mangle, porque ela também tem uma cabeça de endoesqueleto preso no lado do rosto dela. Então pode ser que aqui a câmera só virou um pouco mais pro lado e pegou mais a visão do endoesqueleto do que a visão do rosto da Mangle. Nós vemos mais um pouco da Toy Chica chegando aqui na escola da Abby, né? E aqui é uma cena muito interessante, onde a gente vê a Vanessa olhando pra dentro da caixa da Puppet. E enquanto ela tá olhando pra dentro, simplesmente a Puppet lá em cima, né, se segurando e se arrastando pra observar a Vanessa. E cara, eu tô muito animado pra como é que eles vão trabalhar a Puppet nesse filme, porque pra mim ela é um dos animatronics mais assustadores de todo, cara. Você tem que estar ali sempre ligado na caixa de música dela. Se você perder o time, você vai morrer, você não tem nem o que fazer. E o jumpscare da Puppet sempre é um dos mais desesperadores de todos, cara. Você toma um susto que você nem espera. A gente vê essa cena aqui muito intrigante, né, de uma pessoa chegando na pizzaria de bicicleta pra ir durante o dia, mas honestamente não me parece a Abby, sabe? Pela vestimenta, pelo tamanho das pernas, a gente pode ser que aqui a gente esteja vendo a Vanessa chegando na pizzaria. Isso porque, como nós já vimos no primeiro teaser, ele também foi divulgado oficialmente, nós sabemos que a Vanessa vai ter ali alguns flashbacks, vai ter alguns pesadelos com o William Afton. Então pode ser que aqui seja ela de alguma forma tentando ir até a pizzaria pra acabar com isso, tipo, ela chegou no estopim. E isso aqui me deixa muito animado, cara. Simplesmente nós vemos uma criancinha atrás de uma porta e do outro lado da porta, olhando pela janela, nós vemos o William Afton vestido de coelho amarelo, observando a criança. E cara, isso aqui é o maior indício de todos que nós teremos a MCI aqui no filme. Pra quem não sabe, a MCI foi basicamente, né, o segundo grande incidente do Five Nights at Freddy's, que foi quando o William Afton se vestiu de coelho amarelo, atraiu 5 crianças e acabou ali tirando a vida delas e botando elas dentro dos animatronics, que acabou dando ali origem aos animatronics originais, Freddy, Chica, Fox, Bonnie e Golden Freddy. Todo mundo tava esperando que fosse no primeiro filme, não teve, foi muito decepcionante e aparentemente ouviram as críticas e vamos ter um flashback inteirinho da MCI aqui. E cara, que assustador ver, né, o William Afton com esses olhos brilhando, observando a criancinha que parece meio confusa, não sabe o que tá rolando. Cara, de verdade, eu tô muito curioso. Pode ser que não seja a MCI, pode ser que seja ali talvez algum outro incidente, talvez o incidente original do filme, eu não sei, mas eu realmente tô com expectativas no máximo de que vai ser a MCI. Mais uma ceninha da Puppet, mas essa aqui muito mais importante, que nós vemos a Puppet de corpo inteiro, sabe? Mesmo que esteja no escuro, esteja meio no fundo, a gente consegue ver o rosto, né, ela andando e vindo para trás da Vanessa. E eu tô muito curioso também pra ver como é que vai ser essa relação da Vanessa com a Puppet, porque aparentemente, a todo momento, né, todas as vezes que nós vimos a Puppet no trailer, foi justamente com a Vanessa. Então vai ter alguma conexão delas. Pode ser que talvez a Puppet esteja mexendo com a cabeça da Vanessa pra ela ficar relembrando do William Afton. Não sei, mas eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa relação. E honestamente, esse visual da Puppet tá simplesmente impecável. E ela chegando por trás de mansinho,
atrás da Vanessa me deu um arrepio. A gente vê a cena que nós já tínhamos visto, né, do Toy Bonnie puxando o que parece um espeto de churrasco, né, desse lugar onde eles guardam as facas. E aqui é uma cena onde ele ataca, né, uma casa. A gente também vê uma cena do Freddy levantando uma porta de garagem. Então nós sabemos que eles vão estar caçando alguém, muito provavelmente o Mike, a Abby e a Vanessa. Eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão trabalhar os animatronics fora da pizzaria. Esse aqui é um segmento do filme que nós vimos bastante lá no primeiro teaser, mas também é muito interessante vermos a Faz Fest, cara. Pra quem não sabe, a Faz Fest ali é meio que uma comemoração a Fazbear, né, porque tudo que aconteceu lá no primeiro filme meio que se tornou uma lenda urbana, e eles decidiram fazer essa Faz Fest pra meio que livrar a barra deles. E aqui a gente vê várias pessoas fantasiadas, né, de Bonnie, de Fox. A gente vê também alguns Freddy's, Chicas. Eles estão meio que chocados, né, várias crianças chocadas vendo justamente o Toy Freddy andando no meio deles. E cara, eu acho que vai acontecer uma merda muito grande nesse segmento. Não sei se o Toy Freddy vai atacar alguém, vai morder alguém, porque eu lembro que vazou, né, uma foto dele muito tempo atrás, que ele parecia estar com algo na boca. Não sei se vai ser realmente algo, não sei se foi um vazamento fake, mas pelo menos me parece que vai ser uma cena muito da hora. E isso aqui é muito interessante, que nós vemos, né, o Mike dentro do rio e a Vanessa do lado de fora, né, observando o Balloon Boy nadando em direção a eles. Dá pra notar que é Balloon Boy por conta dessa hélicezinha aqui girando, né, a gente sabe que apenas ele tem esse bonezinho que tem essa hélice. E cara, eu queria ter visto mais do Balloon Boy, mas como a gente já viu lá no primeiro teaser, eu acho que é legal manter no secreto, manter escondido. Mas eu quero saber por que que o Mike tá dentro do rio, por que que o Balloon Boy tá atacando eles, assim, muitas dúvidas essa cena que deixou, inclusive por que que o Balloon Boy tá nadando, não faz sentido algum. Mas a cena seguinte já corta pra uma das jovens que tava gravando lá no começo do filme, né, fazendo parte daquele documentário, criando aquele conteúdo. Dá pra ver que é ela sendo atacada, não sei se é pelo Balloon Boy, se é por algum outro animatronic, mas ela também está no rio, assim como o Mike. E essa é uma cena muito interessante, como nós já sabíamos. A Mangle simplesmente vai atacar um carro no meio da estrada, e ao que tudo indica vai ser o carro da Vanessa. Já viu um pouquinho disso lá no primeiro teaser, mas aqui a gente viu muito mais, cara. A gente vê o carro dirigindo e a Mangle pendurada em cima do carro, cara. E sinceramente o visual dessa Mangle tá sensacional, cara. Olha isso, que impecável, cara. Tá idêntico ao jogo, idêntico. É muito legal ver como eles têm tanto carinho pela obra original. Aqui já me deixa bem curioso, né? Eu não sei se teve algum vazamento sobre essa cena, mas nós vemos uma garotinha bem jovem, né? Uma criança gritando, e até dá pra ver aqui, né, o topo da cabeça de uma outra criança. E eu acho que esse aqui é o mesmo garotinho lá daquela cena com o Spring Bonnie, né? E a criança tá chorando e gritando muito atrás de umas cortinas vermelhas. Então essa aqui pode ser que seja mais uma das cenas lá da MCI. A gente tá vendo aqui vários segmentos que vão se passar nesse momento. E cara, cada vez que eu vejo uma cena a mais desse momento, me deixa mais hypado. Aqui é o momento onde eu me arrepiei todo, do trailer me ganhando nesse momento aqui, que nós vemos o William Afton vestido de Spring Bonnie, andando com uma faca na mão no meio de corredores escuros. Mas aí é que tá. Esse daqui é um flashback com certeza, porque nós vemos a roupa do Spring Bonnie 100% prontinha, bonitinha, limpinha, arrumadinha, sem nenhum estrago. E como nós sabemos, lá no final do Five Nights at Freddy's 1, a roupa dele tá toda destroçada, cheia de buraco, toda suja. Então isso aqui muito provavelmente também é mais um dos flashbacks lá da MCI, ou então é mais uma das alucinações da Vanessa. Mas cara, simplesmente insano nesse visual dele com os olhos brilhando, andando no meio do escuro, a faca na mão. Eu tô realmente muito empolgado pro filme. E aqui já é algo muito interessante que nós vemos, né, a Vanessa meio que chorando, desolada, e a gente vê a mão do William Afton pegando ela pelo pescoço. Porém, essa mão aqui, né, esse braço tá todo carcomido, né, dá pra ver que tá queimado, né, tá todo destroçado. Aqui com certeza é uma das alucinações dela, porque eu particularmente duvido muito que nós vamos ver alguma coisa do Springtrap aqui nesse filme. Eu acho que se nós formos ver, vai ser só na cena pós-créditos, lá pra hypar pro terceiro filme, mas aqui eu tenho quase certeza que é só mais uma das alucinações da Vanessa. E aqui a gente tem o primeiro vislumbre de um dos Withereds, que é o Fox, cara, ele tá aqui, né, meio que olhando alguma coisa. E enquanto isso, algo muito interessante é que no fundo nós estamos ouvindo aí uma voz falando que onde é que você tá indo, que eu ainda não acabei com você. Pode ser que seja o Mike, pode ser que seja algum animatronic, porém, tanto no áudio original quanto no dublado, me pareceu muito ser a voz do William Afton, cara. Então assim, será que de alguma forma a gente pode talvez ver ele de novo nesse filme aqui? Pode ser que isso aqui seja, né, algum áudio do passado, né, a gente vendo talvez ele falando com as crianças, falando com a Vanessa, talvez seja algo das alucinações. Não tem como negar que existe a possibilidade de ser algo atual, de nós vemos o Springtrap de alguma forma, mas eu particularmente acho muito difícil. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários. A gente rápido mais um dos momentos, né, onde o diretor da escola é atacado pela Chica, e aqui é mais um dos momentos que, pra quem é fã assim como eu, cara, fica um quentinho no coração. É até difícil de acreditar que eu tô vendo isso, mas simplesmente nós vemos a sala do segurança
idêntica ao segundo jogo, cara, assim, idêntica mesmo, é impressionante. Nós vemos o Mike mirando a lanterna lá pro fundo do corredor que tá bem escuro, a gente vê a entrada, né, que não tem porta, é como se fosse uma entrada de corredor, as ventilações do lado, o ventilador, dá pra ver o computador em cima, cara, tá simplesmente idêntico, e não só bastava visualmente estar idêntico, como até a gameplay, cara, ele usando a lanterna talvez pra afastar o animatronic, ele encontrando a máscara do Freddy, cara, tipo assim, duvidando de como é que isso vai funcionar, cara, uma máscara de Freddy, como é que eu vou me esconder com isso aqui? E simplesmente é o que acontece, porque nós vemos a Withered Chica chegando, atacando ele, ele usa a máscara de Freddy pra se defender, cara, ele bota na frente do rosto, a gente tem uma visão exatamente igual no jogo, cara, aquela visão de dentro da máscara, ela aparecendo só em um dos olhos, mano, isso aqui tá muito lindo, e esse visual da Withered Chica tá simplesmente perfeito, cara, perfeito, e não só como nós também temos um primeiro vislumbre do Withered Bonnie, e cara, olha que visual impecável, cara, não tá idêntico ao jogo, chegando pelas tubulações na sala de segurança, tá muito foda. Eu acredito que pode ser que esses animatronics na verdade sejam os animatronics lá do primeiro filme, não acho que podem ser outros animatronics, mas sim podem ter sido destruídos entre um filme e o outro. E até por isso lá no começo do trailer eles comentam, né, que tipo, poxa, eu quero consertar meus amigos, tem que consertar os animatronics, exatamente por isso, porque eles se tornaram os Withered. Isso até que faria muito sentido e não atrapalharia muito na cronologia, porque se seguir igual no terceiro jogo, nós não teremos nenhum outro animatronic a não ser o William Afton, a não ser o Springtrap no terceiro filme. Nós teremos apenas algumas alucinações, então já destruir eles agora e acabar com eles no segundo filme faria muito sentido. Mas enfim, com essa cena impecável de gameplay igualzinho ao jogo, nós encerramos o trailer com essa logo maravilhosa. E cara, de verdade, eu assisti esse trailer com um sorrisão no rosto o tempo todo, eu tô muito animado pra assistir esse filme. Eu gosto do primeiro Five Nights at Freddy's, eu tenho que rever, inclusive, a última vez que eu vi foi em 2023. Eu fiz muito conteúdo aqui pro canal, eu pretendo fazer muito conteúdo do 2 também, mas realmente não tem como negar que tiveram alguns problemas do primeiro filme, né? Faltou ali um pouco mais de terror, se perderam um pouco na história, faltou ali aproveitar mais as oportunidades que eles tinham de usar os animatronics, de usar a pizzaria, e aqui parece que eles realmente ouviram as críticas, né? Lembro que o Scott Calton falou que eles tinham ouvido, mas que não tava dando muito pra acreditar, mas agora, cara, eu acho que eu caí no papinho deles, parece que eles realmente melhoraram tudo que eles erraram lá no primeiro filme, ouviram as críticas, e aqui parece que nós realmente vamos ter um filmaço, e eu tô muito animado, cara, a ambientação tá linda, os animatronics estão lindos, a trilha sonora tá tudo perfeito, então assim, tem tudo pra ser um filmaço, eu tenho certeza que eu estarei na cabine de imprensa, ou na primeira sessão possível pra assistir ao filme, e vocês já se inscrevam aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo dele. Mas e você, o que você achou do trailer e quais são suas expectativas para o filme? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. E se você quer mais conteúdo sobre FNAF 2, nesse vídeo daqui eu faço uma análise completa do primeiro teaser do filme, cara, tá um vídeo super legal e vale muito a pena você passar lá. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.